Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus no capítulo 6. Mateus no capítulo 6, no versículo 24. Mateus no capítulo 6, versículo 24, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outra versão tem dizendo: não podeis servir a Deus e a Mamon. É interessante nós nos atentarmos para isso, porque o espírito de Mamon, ele continua. Satanás e os seus demônios serão derrotados num tempo que Deus já determinou. Até lá, eles ainda estão, como o nosso Senhor mesmo disse, o mundo jaz no maligno. É preciso que nós entendamos sobre essa mensagem e abramos o nosso coração para receber essa palavra. Tudo aquilo que Deus deseja é que você seja uma pessoa abençoada. E Deus, ele colocou princípios estabelecidos para, através dos princípios cumpridos, a bênção possa repousar sobre a nossa vida. É possível que alguém possa dizer: olha, pastor, não é assim que eu acredito. E eu poderia replicar dizendo: não é assim que a Bíblia nos orienta. Tudo aquilo que nós vamos ver hoje é conforme a Bíblia nos traz, conforme a Bíblia nos orienta. A palavra mamon é uma palavra aramaica para riquezas ou dinheiro. Eles amavam tanto as riquezas que transformaram isso em um Deus, ou no espírito, e eu entendo que Satanás usa as brechas que o homem dá para estar dominando sobre o homem. Os sírios consideravam Mamon o deus da riqueza. No contexto em que nós vivemos, em um país que é em sua maioria cristão, nós entendemos que só existe um Deus, mas ainda existem outros lugares, como a Índia, por exemplo, que tem milhares de deuses. E no tempo em que Jesus estava sobre a terra, também existiam nações no qual adorava vários e vários deuses. A Síria era um desses lugares. A Babilônia também trouxe esse contexto, lembrando que a Babilônia foi o lugar onde eles levantaram a Torre de Babel, e eles entendiam que eles poderiam alcançar os céus se eles tivessem riqueza e poder. E na verdade nós só conseguimos alcançar os céus se nós confessarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E confessando isso, nós também estamos dizendo que nós acreditamos nos princípios que estão na palavra dele. Mamon era um espírito que fazia as pessoas pensarem o seguinte, e até hoje o espírito é o mesmo e o pensamento é o mesmo. Queridos, na minha concepção, o ser humano não mudou muito. Nós evoluímos com tecnologia e etc., mas a essência humana não mudou. Continuamos dependentes de Deus, carecemos da graça de Deus. Por assim pensar, é possível que se entenda. O homem que é governado pelo espírito de Mamon, ele pensa: para que eu preciso de Deus se eu tenho riquezas? Para que eu preciso de milagres do meu Deus se eu tenho dinheiro, eu posso comprar aquilo que eu quiser? É bem verdade que o dinheiro nos traz muitas possibilidades, mas com todo o dinheiro do mundo, ninguém consegue comprar 1 centímetro no céu, porque a morada no céu nós recebemos de graça. É de graça que nós recebemos. Mas Deus, ele prova o nosso coração, querendo saber onde está a nossa fé, onde está a nossa esperança e onde nós depositamos a nossa confiança. Se depositamos a nossa confiança em Deus, ou em nós mesmos, ou nos recursos que temos. Mamon, ele faz algumas promessas. Ele promete identidade. Mamon promete segurança. Mamon promete significância. Mamon promete felicidade. Mamon promete alegria. Mamon é tão ousado que até paz ele promete.
Mas nós sabemos que tudo isso que eu acabei de citar, nós só encontramos verdadeiramente em Deus. A questão não é se você tem ou não tem dinheiro, quanto você tem ou não. A questão é a quem você consagra esse dinheiro que você tem. O dinheiro que você tem pertence a Mamon e aos seus próprios desejos, ou pertence a Deus e aquilo que Deus quer operar na sua vida através dos recursos que Ele tem entregue a você? Eu tenho um pensamento muito simples sobre os recursos que temos. Tudo que temos, independentemente da pessoa que seja, veio pela graça de Deus. Mesmo você não acreditando nele, veio pela graça dele. Existe uma graça que nos permite desfrutar daquilo que ele fez. O sol vem para justos e injustos. A chuva cai sobre justos e injustos. Não tem sol só na lavoura dos filhos de Deus. Não tem chuva só naqueles que confiam em Deus. Tudo isso que eu acabei de falar é uma graça de Deus que é derramada sobre toda a humanidade. Todo recurso vem de Deus. Mesmo que você não creia nisso, veio dele. Nenhum de nós consegue produzir uma só hora sem oxigênio. E não existe ninguém que consiga produzir uma máquina de oxigênio para que todo o planeta seja alimentado por ela. É impossível. Nenhum de nós consegue explicar. Nenhum de nós. Os cientistas não conseguem explicar a perfeita distância que nós estamos do Sol. Um pouco mais perto, tudo seria queimado. Um pouco mais longe, tudo seria congelado. Nós estamos na perfeita distância do Sol. E quem colocou essa distância entre o Sol e a Terra? Nós temos que entender que tudo aquilo que temos e somos pertence a Deus. E tudo aquilo que nós devemos fazer é consagrar não só o que temos, o que somos, mas o que temos ao nosso Senhor. Mamon, ele sempre diz, se você tiver dinheiro, você será mais feliz. E nós temos visto muitas pessoas dizendo o seguinte: dinheiro não traz felicidade, mas, e aí falam uma série de coisas que torna uma pessoa feliz. A verdade é que muitas vezes não existe felicidade, existe distração. E tudo que Satanás quer é te distrair do seu propósito principal. Nós temos que ficar atentos para aquilo que temos, se aquilo é uma felicidade verdadeira, ou se aquilo é apenas distração para apaziguar a nossa alma que está turbulenta. Uma outra coisa que Mamon diz é: se você tivesse mais dinheiro, as pessoas te reconheceriam mais. Eu gosto de pensar naquela passagem, e semana passada eu falava sobre isso na juventude, em que Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração na hora nona, e tinha alguém pedindo esmolas na entrada do templo. E eles viraram para aquele homem e disseram: olha, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Quem neste mundo pode comprar o andar de alguém? Quem neste mundo consegue o enxergar de alguém, comprar o enxergar de alguém? A tecnologia tem sido muito avançada, mas nada é tão perfeito como um milagre do Senhor. Você não precisa de dinheiro para chamar a atenção de ninguém. Você precisa de mais poder do Espírito Santo, para que as pessoas vejam: ali está um servo de Deus, ali está uma serva de Deus, ali tem uma pessoa que tem fé em Deus. Porque, queridos, o dinheiro nos proporciona muita coisa, mas não nos proporciona milagres. O dinheiro em si, ele não é mau. Pense na sua conta bancária. O dinheiro que está lá, repousa sobre ele o Espírito de Deus ou o Espírito de Mamon? A quem você tem consagrado esse dinheiro? Como você ganhou esse dinheiro? Nós temos que pensar nessas coisas, porque tudo que nós queremos são bênçãos de Deus, e tudo que Deus deseja é te abençoar. Eu preciso que você entenda isso. Deus quer te abençoar. A alegria de Deus é abençoar a você e a sua família, e fazer com que você e sua família desfrutem de prosperidade, de felicidade, de paz, de saúde. Em um tempo de pandemia, querido, tudo aquilo que nós queremos é saúde. Uma saúde segura. E a segurança que nós temos está apenas em Deus. Quantas histórias nesse período eu ouvi de pessoas que tinham planos de saúde do Albert Einstein.
de hospitais maravilhosos no Brasil. Pegavam aviões de onde estavam para se deslocar, para serem tratados. Mas aquilo que nos mantém saudáveis é a fé em Jesus Cristo. Aquilo que nos mantém seguros é sabermos que existe um Deus sobre as nossas vidas. Queridos, é preciso que nós apliquemos o princípio do primeiro em nossas vidas. Nós somos o povo mais próspero do planeta Terra. Nós somos esse povo. É interessante, eu vi recentemente 2 homens riquíssimos estiveram na estratosfera. Foi a primeira viagem comercial para fora do planeta. Homens ricos. O segundo que foi Jeff Bezos. Ele é dono da Amazon. Talvez seja o homem mais rico que já existiu neste tempo em que nós conhecemos. É interessante porque ele teve uma grande perda recente. Ele se divorciou da sua esposa e perdeu metade dos seus bilhões. Nós vivemos em um contexto cristão. Nós acreditamos em restauração, acreditamos em segundas chances. Nós cremos que o Espírito Santo tem poder o suficiente para restaurar até casamentos que parecem estar perdidos. Mas veja, os bilhões não conseguiram comprar a felicidade de um casamento de volta. Mas de repente uma oração muda tudo. De repente fazer parte do corpo de Cristo muda tudo. De repente um milagre altera a transformação que estava acontecendo em um casamento, muda o curso e a alegria volta para o lar. Queridos, nós somos o povo mais próspero do mundo porque nós somos os únicos que vivem com 90% e vivem melhor do que muitos que vivem com 100, com 110, com caixa 2, não importa. Nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós aplicamos princípios sobre as nossas vidas que nos atraem a bênção do Senhor e nos fazem desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Queridos, é preciso que nós entendamos isso. O dinheiro não é mal. O dinheiro não é mal. Mas o dinheiro também não é neutro. É preciso que você entenda isso. Não existe dinheiro neutro. Ou o dinheiro está consagrado a Deus, ou o dinheiro está consagrado a Mamon e aquilo que ele pode oferecer. Não é possível servir a 2 senhores. Ou você consagra as suas finanças a Deus, ou você automaticamente já consagrou a Mamon. É impossível estar em cima de um muro e dizer, olha, eu estou aqui no muro, eu gosto de Deus, mas às vezes Mamon oferece umas coisas legais. É impossível. Você não pode servir a 2 senhores. A palavra do Senhor nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É interessante porque algumas coisas são faladas e vai perdendo a essência. Até que muitas vezes as pessoas falam, o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas na verdade a Bíblia fala que é o amor ao dinheiro. Queridos, o meu desejo é que o nosso amor por Jesus suplante o nosso desejo por dinheiro. Que aquilo que Ele tem a nos oferecer, a nossa percepção entenda isso, que é muito maior e melhor do que aquilo que qualquer quantia de dinheiro pode nos oferecer. Rick Warren fala o seguinte, no final da vida, a prestação das contas, a questão será, quantas pessoas estarão no céu devido à sua generosidade, ou no inferno por causa da sua avareza? O nosso dinheiro financia o reino para que as pessoas sejam alcançadas, as vidas transformadas, as vidas melhoradas e pessoas saiam do inferno para a glória eterna. É preciso que nós entendamos isso. Nós estamos agora começando um campus novo lá no Los Angeles. Aquele terreno e aquele prédio não nos foi cedido, nós compramos. E nós compramos com dinheiro. A gente não comprou com nenhum tipo de palavrinha, a gente não comprou com suborno, a gente comprou. Nós pertence à nossa igreja. A nossa comunidade comprou aquele lugar. A forma de nós alcançarmos pessoas é investindo no reino. E a forma de você consagrar os seus recursos é investindo uma parte do seu dinheiro no reino. É interessante isso, porque no mundo em que nós vivemos, nós temos visto o aceleramento de canais, de dicas. Todo mundo dá dica de finanças hoje em dia. Todo mundo é um coach financeiro em potencial. Mas a gente não quer ouvir a única pessoa
que consegue manter tudo rodando há milhares e milhares e milhares de anos. Quem construiu a terra? Quem manteve tudo em equilíbrio? E você não quer dar ouvidos a essa pessoa? Você não quer dar ouvidos a Deus? Você prefere ouvir qualquer pessoa da área financeira, qualquer economista, mas você não quer ouvir a Deus? Nada saiu do controle de Deus. E nada sai do controle de Deus. Tudo aquilo que Ele tem está na palma de suas mãos e nada sai do seu controle. Como você não ouve o conselho de alguém que nunca perdeu o controle de nada? Ele é o único que nos diz: se você consagrar o seu dinheiro a mim, o seu dinheiro será abençoado e multiplicará. São centenas e centenas e centenas de testemunhos que nós pastores ouvimos, de pessoas que são fiéis a Deus e os milagres acontecem. O milagre do gás já passou batido, tem que já surgir outros. Sabe o milagre do gás? Você conhece o milagre do gás? O gás está vazio e dura uma semana. Você já viu esse milagre? Eu já vi vários. Já viu o milagre do tanque vazio? O tanque está vazio e anda 50 quilômetros ainda. São vários. Assim, aí a gente fala: eu não acredito nisso. É porque você não vive no nível de fé. Você vive no nível de mamon. E mamon não gera milagres. Quem gera milagre é Deus. Quando você entrar no nível de fé sobrenatural, você vai ver milagres que talvez você nem precise, mas Deus vai fazer para te provar: eu estou contigo e as suas finanças nas minhas mãos rendem muito mais do que em qualquer banco desse mundo. É isso que nós temos que entender. Nós somos um povo da fé. Nós não podemos nos descaracterizarmos por qualquer discurso que exista no mundo. Nós somos o povo da fé. E nós vivemos pela fé. E a fé é o nosso respaldo de vida. Queridos, o que é que nós devemos fazer com o nosso dinheiro? Sermos bons mordomos. Deus entregou o dinheiro nas nossas mãos e Ele fala assim: agora eu quero ver o que é que você vai fazer com esse dinheiro. Porque se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Queridos, eu tenho 35 anos. Eu vi o real surgindo no nosso país. E eu lembro quando eu trabalhava, eu tinha um salário pequeno aos olhos de hoje. Eu lembro da época que eu ganhava R$200. Você lembra desse tempo aí? Que R$200 ainda era um pouco de dinheiro? Mas na minha época já não era mais dinheiro. Porque não faz muito tempo que eu ganhava R$200. E foi o quê? Sei lá, uns 15 anos atrás. Eu estou com 35, mais ou menos isso. A carteira de motorista era R$150, hoje está 1.000 e pouco. Tá difícil tirar. Alguém podia fazer uma lei para ajudar a gente? Por que é tão cara a carteira de motorista, gente? Os meninos querem dirigir, gastam mais dinheiro com a carteira do que quase com um carro, proporcionalmente falando. Aí você vai para os Estados Unidos, você paga $15 para tirar uma carteira, você vai com o seu carro, tira, faz. O nosso Brasil está caminhando para ser cada vez mais fácil de se viver. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo, assim como o seu. Mas quando Deus entrega alguma coisa na nossa mão, a expectativa de Deus é que nós sejamos bons mordomos. Assim como Jesus falou em Mateus, no capítulo 22, versículo 21. Dizem eles, de César. Então, ele perguntou, ele pegou uma moeda, mostrou para as pessoas e perguntou: de quem é esse rosto? Responderam: de César. Era assim que funcionava no tempo de Jesus, o Império Romano. Ele então disse: olha, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. É preciso que nós entendamos: existe uma parte do nosso salário, das nossas finanças, que pertence a Deus, e a outra que pertence a César, pertence aos tributos, pertence aos impostos. Isso é natural. Não dá para burlar nem César e não dá para burlar Deus. Tem gente que dá mais atenção para César do que dá para Deus. E nós precisamos ter um equilíbrio dentro de nós e sabermos que as nossas finanças tanto são consagradas a Deus, como são dadas a César, porque faz parte do sistema no qual vivemos. A não ser que você não queira mais saber disso, vá para o meio do mato, compra uma barraca e viva lá. Aí sim, ninguém vai cobrar nada de um ermitão. Mas se você vive na cidade, desfruta de água, de eletricidade e ruas pavimentadas, você vai ter que pagar impostos. A despeito disso, você compra uma fazenda, fica lá no Pantanal, tranquilo, energia solar, fogo a lenha, pronto, vai dar tudo certo. Se bem que uma comidinha num fogão a lenha é maravilhoso, né? Misericórdia.
Gente, é bom, né? E agora está chegando esse meio do ano agora, tem algumas coisas boas, como o milho, por exemplo. Lá na Bahia a gente não pode ver um fogo e um milho, que a gente já enfia o milho em cima do fogo, já assa o pobre do milho. É uma delícia. Vocês comem milho assado aqui também? Metade come, metade não. Milho assado é maravilhoso. Quando você acender a lareira da sua casa, fala um amém aí. Quando você acender a lareira da sua casa, você vai lembrar de onde Deus te tirou. Você pega o milho, enfia num palito e começa a assar lá no meio da sua sala chique, maravilhosa. Eu tinha um amigo em Curitiba que era assim. Ele era baiano, morava em Curitiba, ele tinha uma lareira. Ele falava, não consigo ver a lareira acesa, eu meto um milho em cima. Tudo que Deus quer é te ver feliz e próspero. Tudo que Deus quer é que você possa ir a um restaurante e falar, olha, eu vim para comer e não para sofrer. Então você não olha o preço, você vê o prato que você quer. E Deus vai fazer isso na sua vida, amém? Deus já tem feito isso em nossas vidas. É tão bom você chegar assim, ó, vamos comer. O quê? O que dá vontade de comer. É maravilhoso, isso é prosperidade. Isso é a paz de Deus repousando sobre o nosso lar. Mas nós temos que entender que existe uma influência de Mamon nos nossos dias. Queridos, proteja a sua vida de ataques, como fala em Efésios no capítulo 6, no versículo 12, diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ficar firmes. Napoleão Bonaparte costumava dizer que a melhor maneira de destruir o inimigo é conhecê-lo. Nós sabemos quem é o nosso inimigo. O nome dele é Mamon. Ele quer te ludibriar com as finanças. Ele quer que você consagre as suas finanças a ele. Porque a única coisa que ele consegue fazer é te distrair com dinheiro. Ele não consegue te dar a prosperidade como Deus nos dá. Porque isso pertence a Deus, não a Satanás. Mas tudo que ele quer é te tirar do trilho. Ele quer te dar coisas que roubem o seu tempo com Deus. Ele quer te dar coisas que roubem o seu domingo. Ele quer te dar coisas e oportunidades que roubem os seus momentos de comunhão com os seus irmãos. Queridos, o fim da vida não é dinheiro. O fim da vida é Jesus Cristo. Nós temos que estar preparados para Ele. E termos coisas que a qualquer momento Ele possa nos requerer. E nós de mão aberta dar. Porque a Bíblia nos ensina uma coisa oposta do que Mamon ensina. É melhor dar do que receber. Mamon diz que é melhor acumular, é melhor ter, é melhor transparecer, é melhor você ter uma vida altiva e ter coisas que você possa se orgulhar. Mas a Bíblia nos orienta, através de Jesus Cristo, que nós devemos ser humildes. O apóstolo Paulo também nos orienta que nós não devemos ignorar as intenções de Satanás. Tudo que o diabo quer é te destruir. E ele te dá até dinheiro para isso, sabia? Queridos, eu vim de um lugar chamado Bahia. Uma terra maravilhosa, sensacional. Que povo querido. Mas em muitos lugares eu via a ação de Satanás enganando as pessoas com fama, com dinheiro. E ele requer tudo depois. E eu via em famílias conhecidas de pessoas que serviam a Satanás abertamente, ele cobrando tudo. Ia o filho, ia a esposa, ia tudo aquilo que ele amava e que o dinheiro, a fama, e seja lá o que Satanás entregou na mão daquela pessoa, não conseguiria ter de volta. Mamon promete muitas coisas: segurança, valor, significância, poder, liberdade. Queridos, não existe nenhum povo mais livre do que nós. Nós fomos libertos das amarras de Satanás. Nós fomos libertos de estarmos caminhando a passos largos para o inferno e hoje estamos caminhando para a glória celestial. Ninguém é mais poderoso do que nós. Não existe povo mais poderoso do que o crente. Nós oramos e acontece. Nós oramos e Deus ouve. Nós levantamos as nossas mãos em nome de Jesus, milagres acontecem.
Ninguém faz isso soltando dinheiro. Senão o programa do Silvio Santos ia ser o programa mais milagroso do mundo. Ele ia soltar aviãozinho e o milagre ia acontecer. Quem quer dinheiro? O povo. Mas o povo não quer dinheiro. O povo quer milagre. O povo quer mudança de vida. O povo quer ter alguém em quem se agarrar. Os tempos são difíceis e nós só temos a Deus, nós só temos o nosso Senhor. E o seu dinheiro não vai causar em você aquilo que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. Não importa o quanto você tenha, Deus há de suprir as suas mínimas necessidades. Porque ninguém compra a paz, meu irmão. A paz que excede todo o entendimento. Você já passou por guerra? Quem já passou por guerra aqui? Todo mundo. Quem está vivo está em guerra. Só quem não está em guerra é quem está nas mansões celestiais com Jesus. O resto, o pau está quebrando. Não é verdade? E aí, às vezes é assim, dia não, dia também. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que Ele nos prometeu. Ele venceu o mundo. Queridos, nós temos que entender que as nossas finanças não pertencem a nós. Quantos aqui são filhos de Deus? Deus te deu tudo que você tem. É interessante porque Deus quer nos educar de acordo com os seus princípios e não de acordo com os princípios da terra ou com os desajustes da terra. Tudo aquilo que temos pertence ao Senhor porque foi Ele quem nos deu. Mamon, ele fala o seguinte: compre e venda. É assim que você vai ter dinheiro. A Bíblia diz: planta e colha. É assim que você vai ter dinheiro. Você entende a diferença? Não tem como pegar as ovelhinhas de Jesus e vender para ter dinheiro. Mas tem como plantar na terra que Deus nos deu. E Ele vai fazer prosperar cada semente que plantamos. Nós temos que entender o mundo financeiro pelo prisma espiritual também. Queridos, nós não precisamos de magos do mundo financeiro. Nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Mamon diz: olha, se você enganar e roubar, você vai ter mais. Deus diz: se você der, você vai receber. Não faz sentido. Uma vez eu trabalhei numa feira. Já trabalhou em feira? É terrível, porque a feira começa antes do dia começar. 4 horas da manhã, 3 horas da manhã você já está na feira. A feira já começou. Não tem ninguém, mas já começou a feira. E eu trabalhava num serviço simples. Eu vendia a sacolinha para o pessoal colocar as frutas dentro. Depois de um tempo eu descobri que a empresa na qual eu trabalhava ludibriava as pessoas da feira, os feirantes. Nós vendíamos pacotes com 10 sacolinhas. Só que no montante, às vezes a pessoa pegava: eu quero 50, eu quero 100. Cada pacote de 10 só tinha 9. Depois que eu descobri isso, eu falei: eu não posso trabalhar num lugar desse. O fim dessas pessoas foi terrível. Porque eles diziam que adoravam a Deus com os lábios, mas adoravam a Mamon no bolso. Deus vê tudo aquilo que nós fazemos. E é interessante porque Deus nos recompensa de acordo com aquilo que nós fazemos. Você já parou para pensar nisso? Eles quebraram de irem morar de favor. Não que isso seja errado, morar de favor, mas eles ostentavam tanto. E no final das contas, eles estavam servindo a Mamon, porque eles não estavam dando a Deus, eles não estavam sendo justos no seu negócio, eles estavam tentando lucrar na injustiça com o outro. Queridos, Mamon, ele vai atacar aquilo que muitas vezes é o que dói no nosso mundo, no dinheiro. Mas resista a amar ao dinheiro. Ame a Cristo Jesus, ame a Deus, busque o seu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que a palavra dele nos orienta. Veja, 1 Timóteo no capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores.
o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. É preciso que nós entendamos algo nessa tarde. Mamon e dinheiro não são a mesma coisa. O dinheiro não é mal. O dinheiro não é mal. Porque tem gente que olha o outro e fala assim, olha, esse carro aí, como que esse cara comprou esse carro? Trabalhando, igual você, trabalhando. Às vezes, o ser humano tem uma coisa de julgar o outro, de não acreditar que o outro conseguiu aquilo de uma forma legítima. Queridos, se nós estamos debaixo desse teto, e debaixo das poderosas mãos de Deus, existe uma bênção sobre nossas vidas. Nós somos um povo abençoado. E nós vamos andar em carros bons, ter casas boas, comer coisas boas, ter boas viagens. É o que Deus espera para nós. Queridos, o mamon é egoísta. Deus é generoso. Deus é generoso. Deus, ele não quer reter nada, ele quer abrir, ele quer dar, ele quer dar, ele quer dar, porque ele cumpre os seus próprios princípios. É melhor dar do que receber. Foi por isso que ele entregou, ele deu o seu filho Jesus. Ele não emprestou, ele não alugou, ele não rentabilizou Jesus, não. Ele não cobrou Jesus com lucro, não. Ele deu Jesus. Queridos, 10% é muito pouco diante daquilo que Deus faz, fez e fará em nossas vidas. Dentro da minha perspectiva de crente, eu sou crente há muitos anos. Muitos anos. Eu nunca vi, como na Bíblia fala, um justo mendigar o pão. Nunca. Eu nunca vi alguém que de fato serve ao Senhor com tudo aquilo que é e tem, passar necessidade. Mamon fala para você reter, porque se você reter, você vai ser mais feliz. A Bíblia nos orienta a dar, a repartir e a semear. Eu não sei se você já teve a oportunidade de semear na vida de alguém. É falar assim, olha, eu estou te abençoando com essa quantia, porque Deus mandou te abençoar com essa quantia. É incrível aquilo que acontece dentro de nós. Queridos, você pode deitar num travesseiro de dinheiro, mas aquilo que vai você repousar em paz e ter o sono do justo é o nosso Senhor. É o nosso Senhor, é o nosso Deus. Queridos, Mamon, ele fala com você, assim como Deus fala. Ele vai sempre suspirar no seu ouvido. Ele vai criar oportunidades muito boas para você desviar o seu dinheiro da consagração. Entenda isso. Grandes oportunidades vão surgir para que você desapareça com a parte que você consagra as suas finanças a Deus. Eu preciso que você entenda algo. Nós devemos ser fiéis a Deus em todas as estações. A fidelidade não é fruto de uma boa estação. A fidelidade é fruto do caráter de Cristo. Se temos o caráter de Cristo em nós, somos fiéis independentemente da situação na qual estamos atravessando. E o nosso Senhor, Ele é fiel e justo. Fiel e justo. É interessante isso, porque não existe nenhum tipo de descompensação em Deus. Não existe nenhum tipo de desajuste em Deus. E Deus não é cego para ver o que você faz. A tua fidelidade sempre ecoará no mundo espiritual mais do que qualquer infidelidade. A palavra do Senhor fala que Deus, Ele acampa o seu anjo ao redor daqueles que o temem e os guarda. Eu gosto desse versículo porque a Bíblia não fala os anjos, fala o anjo. Quando a Bíblia se refere a anjo, o anjo se refere ao próprio Deus. É o próprio Deus quem guarda você. É o próprio Deus quem guarda as suas finanças. É o próprio Deus quem elimina as estratégias de Satanás de destruir o teu patrimônio. É Deus quem guarda a tua empresa. É Deus quem guarda o teu emprego. É Deus quem guarda você. É o próprio Deus. E nós temos que entender isso. Deus, Ele quer guardar você. E Ele quer que você seja pleno e feliz em tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu quero orar com você. Eu queria convidar você a se colocar de pé no seu lugar.
queridos, é Deus quem faz. É Deus. Você pode ter grandes habilidades, mas não se esqueça, é Deus quem dá a nós habilidades. Nenhum de nós consegue desenvolver por si só habilidades se não for na plataforma que Deus já nos entregou. Eu quero encerrar lendo o que está em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 18, que diz o seguinte: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. É Deus quem te dará forças para adquirir riquezas, para que a aliança dele se confirme na sua vida. Deus é com você, Deus é por você, e Deus quer abrir caminhos para que você engrandeça o nome dele através daquilo que ele colocará em suas mãos.